Fernanda. Tudo bem? E aí? Se prepara aí pra nós, hein? Olá, Juan. Manda, Juan, você tem que clicar naquela mensagenzinha que aparece para participar ao vivo comigo. Bom, pessoal, boa noite. A gente vai falar um pouquinho hoje de mercado financeiro, vamos falar aí de finanças comportamentais, que é uma das linhas de pesquisa, né, financeira, na área de finanças mais que está mais em voga, né, na academia e que cada vez mais vai tomando também seu espaço, vai ganhando espaço no mercado. O Juan está entrando aí para conversar com a gente. O Juan é agente autônomo de investimento. Ele tem aí uma experiência prática bastante interessante. E eu, como professor na área de finanças, vou também puxar aí um pouco da conversa, vou colocar ele aí contra a parede. Brincadeira, mas eu vou fazer algumas questões para que a gente entenda aí se ele percebe, né, muitos dos comportamentos que a literatura capta pelas suas pesquisas, se ele percebe no dia a dia esse tipo de comportamento nos clientes dele. Mas eu estou aguardando ele pedir aqui para participar comigo. Deve estar tendo algum tipo de probleminha. Enquanto isso, vou dando um alô aqui no pessoal, né? Pelo menos os que eu conheço. Giovanni tá aí. Giovanni também vai. Olha só, tá. A Fernanda Chassel tá aí, vai fazer uma live com a gente também daqui umas semanas, né? Em julho. O Giovanni vai fazer uma live amanhã, né? Amanhã a gente vai fazer uma live bem interessante sobre empreendedorismo, igualdade de oportunidades, né? Equidade racial, vai ser bem interessante. E hoje é sobre mercado financeiro e finanças comportamentais. Oi, Juan, não tá aparecendo para você a mensagem aí não? Para participar comigo? Tem que aparecer. Deixa eu ver se eu consigo te puxar aqui. Agora foi. Foi. Olha aí. Agora foi. Mas você foi porque eu te puxei ou você apertou alguma coisa aí? Na verdade, surgiu aqui uma mensagem solicitar para participar, mas eu confesso que eu estou fazendo pelo celular. Normalmente eu faria pelo computador, mas estou fazendo aqui pelo celular também. Não, eu sempre faço pelo celular. Fazer pelo computador exige muitos skills que eu ainda não tenho. Estou começando a evoluir. Informática é sempre complicado. Mas então, enquanto você não entrava, né, eu estava adiantando um pouquinho aqui do assunto de hoje. Eu tenho feito algumas lives no intuito de dar uma animada aí nesse período, né, eu ia falar da quaresma, esse período aí da quarentena. E é legal, o pessoal tem gostado, então tenho sempre procurado conversar com pessoas que têm, né, bastante conhecimento, seja prático, seja teórico, seja os dois. E no caso de hoje, a gente tinha combinado de fazer uma live sobre
mercado financeiro, né? Como em geral, falar um pouquinho, né, de como está atualmente o mercado financeiro, em que estágio ele se encontra aqui no Brasil. E eu acho que um ponto que é legal a gente tratar mais para frente, né, conforme for desenvolvendo o nosso papo, são aqueles erros, né, e vieses comportamentais que são muito identificados por quem está na ponta, né, como você aí, como agente autônomo de investimento, e que eu acabo tendo um conhecimento muito mais acadêmico, né, pelas pesquisas que eu leio, estudo e depois passo em sala de aula, apesar de também ter minhas participações aí pequenas no mercado. Então, queria aí que você se apresentasse e começasse mesmo a falar, né, o que você acha que é importante abordar de início. Legal. Primeiro, agradecer o convite, né? É sempre muito bom a gente poder bater um papo, né? Conversar um pouco sobre qualquer assunto que seja, né? Acho que a quarentena traz essa necessidade da gente Sim, tentar estar mais próximo também, né? Mesmo com todas as distâncias. com certeza. E falar sobre o mercado financeiro é legal, é meu dia a dia, né? Assim, eu sou agente autônomo de investimentos, né? Eu atuo no mercado financeiro através da XP, então eu auxilio os meus clientes a investir melhor, né? A conhecer pelo menos um pouco mais dos produtos e tudo mais que existem no mercado, até por conta, né? Exatamente desse comportamento, né? Da finança comportamental, que é uma questão de normalmente as pessoas não sabem muito bem no que investir, então aceitam um conselho de um amigo, ou do gerente do banco, ou vê uma notícia na TV e acha, né, que aquilo é interessante. A gente vai, acredito que em algum momento a gente possa falar sobre isso. Sim. Mas a gente tem um cenário no Brasil que é interessante, assim, se a gente pensar lá na ponta, que são os investimentos, né, em empresas, né, que são os investimentos em bolsa. A gente teve um Brasil aí entre 2008 e 2016 estagnado no que diz respeito à quantidade de participantes nessa bolsa. A gente teve mais ou menos aí 500 mil investidores, né? Que a gente chegou à marca de 500 mil ali no começo de 2008 e a gente ficou então 8 anos com essa mesma quantidade. Tinha uma entrada, né? As pessoas entravam e aí algumas se decepcionavam com a bolsa, né? Saíam dela, né? Ou não entendiam bem como funcionava essa dinâmica. E aí, em algum momento, tá dando eco. Você está ouvindo eco aí também? Não sei. Para mim aqui até que tá razoável. Eu tô com fone. Estou pensando aqui o que pode ser que está dando eco. Não... Tá aberto lá no computador também ou não? O Instagram? Deixa eu ver. Bom, vou fechar aqui. Fechei. Não sei se melhorou alguma coisa. Para mim não tá dando eco, não. Para mim eu também não ouço eco. Tá. Vamos lá, vamos ver se melhora. Vamos ver se melhora um pouquinho. Então, a gente teve o mercado, né, estagnado durante aí 8 anos, mais ou menos. Surgiram poucos players, né, poucos bancos, poucas empresas nessa área. Então, a gente teve uma realidade assim durante muito tempo. Em 2019, né, a gente teve um grande boom da Bolsa, final de 2018, começo de 2019. A gente saiu desse cenário de 500 mil pessoas, mais ou menos, estagnado. Em 2019, alcançamos 1 milhão, ou seja, né, duplicamos aí, né, esse número. E o que é normal, porque a gente estava tendo uma alta muito grande, estava todo mundo, né, ganhando dinheiro na Bolsa, ou produtos financeiros, né? E aí é o que a gente chama de bull market, né, um mercado que vai crescendo. Se está todo mundo ganhando dinheiro com aquilo, né, por que não? Está aí um comportamento interessante nas finanças, né? Muita gente não se programa, né, porque a gente sabe que isso tem um fim, né? Eu costumo dizer, quando eu falo com algum aluno meu, da seguinte forma, assim, teve alguém que teve a ideia de abrir uma paleta mexicana, né, e aí ganhou muito dinheiro. Aí um monte de gente abriu paleta mexicana. Aí ganhou muito dinheiro. Aí quando você achou que não dava mais, abriram nos shoppings as paletas mexicanas. E aí você finalmente resolveu abrir a paleta mexicana e acabou a moda. Então, assim... E eu, só para aproveitar a piada, né? Eu também faço algo semelhante com os meus alunos.
e com todo respeito aos que eu tenho pelos taxistas, mas eu sempre brinco assim, de quando você pega um táxi, ou um Uber, ou um ônibus, que seja, qualquer transporte público, quando você entra num táxi ou num Uber e o motorista fala que determinado investimento é o bom do momento, ou seja, entrei no táxi uma vez e o motorista falou, vem cá, sabe que agora o bom é criptomoeda, né? Aí eu falei, cara, se já chegou aqui no papo, assim, porque taxista não é o perfil não é que ele não tenha, né, condições de falar, mas assim, o papo de táxi é aquele papo de, pô, tá Sim. falando sobre qualquer coisa, né, futebol, nada. Quando o taxista chega e puxa o assunto e fala sobre alguma coisa de investimento, é porque provavelmente todo mundo já sabe, já está todo mundo investindo e já a chance de conseguir ganhar alguma coisa é difícil, né? É pequena, né? E aí a gente tem um comportamento interessante agora também, né? A gente teve a pandemia e aí a gente estava nesse ápice, né, de clientes na Bolsa de Valores e tudo mais. Teve uma queda considerável, né? Muitos fundos aí perderam 40%, 50% do capital investido. E a gente teve uma entrada esse ano de 300 mil novos investidores. Ou seja, né, um crescimento muito interessante num momento em que, mais uma vez, me parece que as pessoas vão entrar porque é o momento de ganhar dinheiro, né, as empresas estão muito baixas, já se recuperando muito bem, e às vezes não terão estômago para aguentar que existe uma correção, né? Isso vai de novo descer, e vai subir, vai descer, né? E é uma onda infinita, né, o mercado, e que, na verdade, as pessoas às vezes até nisso esquecem, assim, né? O mercado, a Bolsa de Valores, ela não é uma entidade, né, separada, são as empresas. Então, tem momentos que as empresas vão bem, tem momentos que as empresas vão mal, né, e essa é a grande questão, é você entender que esses movimentos, apesar de oscilarem, eles tendem a subir. E tem também um ponto importante, né, que eu acho que é legal chamar atenção, principalmente para quem é relativamente leigo no assunto, né, está querendo aprender, é que boa parte da precificação, se não toda ela das ações, qualquer ativo de uma maneira geral, ela está calcada na expectativa futura, né? Um fluxo de caixa futuro que se espera que aquele ativo vai gerar. E aí eu acho que o exemplo da pandemia ele é bom para trabalhar com vários conceitos, né? Primeiro, o próprio conceito da análise fundamental, né? Que é você pensar, bom, se eu tenho uma perspectiva aí de caos, né? As empresas vão sofrer problemas, então vão gerar menos caixa, vai gerar menos resultado e possivelmente ela vai valer menos. Mas, por outro lado, o pessoal parece que carrega nas tintas, né? Ou seja, aquele pânico, né, de, pô, tá todo mundo vendendo, vou vender também. Aí vai o comportamento de manada, que é o comportamento clássico, né, de finanças comportamentais, que naturalmente o processo de venda, né, quando você aumenta a oferta e reduz a demanda de qualquer bem ou serviço, a tendência é o preço cair, né? Sim. Então, queria que você falasse um pouquinho disso. Se você recebeu muito telefonema de madrugada aí, quando começou a pandemia. Eu vou te falar que, assim, primeiro eu vou trazer aqui um ponto interessante, porque um passarinho de longe me soprou que você gosta muito de filosofia, e parabéns, está estudando aí, fazendo seu doutorado em filosofia. Um dia eu chego lá, mas Tomás de Aquino, né, lá na patrística dele, lá há muito tempo atrás, lá no começo do século XIII, ele dizia que o preço ele tem um forte aspecto moral, né? Ou seja, tem um preço que todo mundo paga. A partir dali, é imoral pagar aquele preço. Da mesma forma, ao contrário, né? O preço ele tende a ser moral, né? Até num nível que você desconfia dele. Você fala assim, não é possível que é tão barato, né? Então, o preço ele agrega um quê de moralidade na coisa, né? Alguém que cobra muito caro deve ser muito bom, né? Alguém que cobra barato talvez não seja tanto. Ou seja um achado, né? Também, você achou alguém que faz muito bem, paga. Então, assim, tem essa questão da moralidade, né? Mas com relação a clientes, assim, eu tive todos os casos, né? Eu tive clientes que eu precisei ali conversar e falar assim, olha, calma, não tira o dinheiro, porque você só vai perder dinheiro se você vender. Eu dei muitas vezes o mesmo exemplo para as pessoas, né? Você comprou uma casa por 500 mil,
né? Ou 200 mil, ou o valor que seja. E aí você está morando na sua casa. 6 meses depois, tem um assassinato na sua rua. E aí aquela rua fica passando na TV, fica repetidamente. Então, por uma questão comportamental, as pessoas vão, né, deduzir que aquela rua é uma rua perigosa. Então, se você tentar vender a sua casa nesse momento, ela vai valer menos. Mas ela não deixou de valer o que ela valia. Daqui a algum tempo, ela vai voltar, né, a ter o preço que talvez até valorize a longo prazo, né, dependendo do que acontecer. Constroem, né, algum restaurante, alguma coisa ali, ela tende a valorizar, né, por aspectos externos, mas tende a valorizar. Então, não vende. Então, eu tive clientes que eu precisei conversar muitas vezes sobre isso, e que entenderam. Tem uma cliente minha, né, que ela falou assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou desinstalar todos os aplicativos, eu não quero saber mais do dinheiro que eu tinha. Quando voltar a ser o que era, você me liga. Mas ela me liga sempre para perguntar, como é que tá? Tá melhorando? É o que os olhos não veem, o coração não sente. Exato, né? Então, assim, não vou olhar, né? Teve gente que... Boa noite, Alessandra. Teve gente que chegou para mim e falou assim, não, eu vou vender porque aí eu vou comprar quando tiver ainda mais barato e eu vou recuperar. Né? E aí, né, eu brinquei, porque tem intimidade, obviamente, com esse cliente, e falei, olha, quando você souber quando é o mínimo, aí você me avisa, que aí eu compro também. Porque ninguém tem bola de cristal, né? Exatamente. Então, imagina, o cara vendeu lá embaixo, de repente sobe de novo e fala, ih, caramba, perdi, e agora? Não Isso deu, é interessante porque uma das análises de finanças comportamentais é justamente que as pesquisas em finanças comportamentais elas são muito relacionadas à psicologia, né? Psicologia cognitiva. Então, boa parte das pesquisas que os psicólogos fizeram, vem fazendo ao longo do tempo, eles identificaram que a maioria dos seres humanos, quando olham para trás, ou seja, para o que já aconteceu, eles olham e têm uma capacidade de explicar assim que é absurda. Assim, não, mas eles conseguem explicar tudo. Mas na época, ele não conseguia explicar nem 0,5% daquilo. Então, assim, olhando para trás, é muito fácil você falar, né? Pô, mas então por que você não comprou? Não comprei porque eu não sabia se ia cair mais ou se ia... Simplesmente eu não sabia, mas você podia estimar. Sim, posso estimar, mas estimar não é ter certeza, né? Então, eu sempre dei só para fechar esse exemplo, eu dava muito exemplo da época que a ação da Petrobras caiu, acho que a R$ 6, ali acho que no finalzinho da Dilma, né? E aí eu falava assim para os meus alunos, pô, hoje tá, na época estava 20, agora está de novo mais ou menos uns 20, né? Se eu tivesse comprado aqui, eu tinha ganho 200% em 6 meses. Por que eu não comprei? Aí a gente fica olhando, né? Graduação, né? A gente fica olhando assim, ele sabe porque, mas não é intuitivo, né? Porque sim, não é intuitivo. a gente está olhando para trás, e olhar para trás é muito mais fácil, né? E eu falo, cara, eu não comprei porque eu não sabia se ia cair para 1 ou se ia subir para 20, né? Não tem como saber. E depende de muitos fatores, né? Assim, né, a minha atuação é exatamente ajudar o cliente a investir melhor, né? E aí muitos clientes chegam para mim e falam assim, não, porque eu vi fulano no YouTube dizendo que, poxa, se eu tivesse comprado Magazine Luiza em 2016, eu tinha ganho 3.000%. Eu falo, todo mundo, assim, inclusive, vou estar uma dica. Se ele tivesse comprado, ele não estaria trabalhando no YouTube para poder. Ele estaria bilionário em algum lugar, entendeu? E vivendo lá feliz e contente. Ele não estaria mais trabalhando. Então, olhar para trás é muito fácil, né? É olhar o mercado. Agora vai começar de novo. Se você tivesse comprado em março, né, no dia 23 de março, mesma coisa. Caramba, você já teria ganho, e eu fico, pô, legal. Agora, assim, um dado legal, né, para quem estiver aí ouvindo, né, e prestando atenção nisso, exemplo, eu não vendi nada do que eu comprei. Eu sou bem buy and hold, né? Eu compro as ações para o resto da vida. Lá, quando eu estiver velhinho, vai ser minha aposentadoria. Então, eu não vendi nada durante a pandemia. Nada. E eu já estou 17% a mais do que eu tinha antes da pandemia. Então, assim, eu sou a prova, aí, skin in the game, né, como costumam dizer, né, mostrando aí na pele, que, né, manter sim. funciona. Né, funciona. Tem aí grandes investidores que falam isso, o próprio Warren Buffett, o próprio Barsi, aqui no Brasil, né, um grande exemplo aí de quem compra e mantém as ações, né, durante muito tempo e vira, de fato, né, investidor, né, vira aí acionista da empresa. É legal porque... Não.
termina. Eu ia falar que, assim, a nível de mercado, o que a gente tem é isso, assim, a gente tem eu vou dizer que uma população crescente de pessoas entrando no mercado financeiro, né? Ou seja, tá existindo uma popularização dos investimentos, as pessoas estão atentas um pouco a isso, ainda muito atabalhoado, né? Assim, eu ainda tenho que fazer um trabalho muito grande de convencer os meus clientes e as pessoas com quem eu converso de que investir não é eu invisto para ficar rico, né? Assim, porque as pessoas acham, eu vou parar de trabalhar, pegar tudo que eu tenho, vou colocar na bolsa e vou ficar milionário. Não é assim que funciona, né? Investir é guardar o dinheiro com qualidade, né? Você poupar ali de pouco em pouco, construir um patrimônio. Então, é um mercado que ainda está se construindo, assim. Eu conto uma anedota que é a seguinte, que por uns quase 10 anos eu dava aula de valuation no MBA, Sim. Finanças Corporativas, né? Lá na FGV. Depois até por motivos aí da filosofia, eu precisei sair por um tempo, e aí agora quando eu voltei, eu acabei pegando outras disciplinas. Mas eu costumo contar uma anedota para dizer assim, no primeiro minuto de aula, eu falava que ninguém ia aprender a ficar rico ali com a disciplina, né, de valuation. E que aquilo ali costumava ser meio que uma ducha de água fria, e que metade da turma ia embora e a outra metade ficava. E a metade que ficava aprendia, né? A não se iludir. É claro que é uma brincadeira, né? Ninguém ia embora, mas eu de cara assim, eu já falava, olha, gente, eu vou apresentar aqui várias técnicas, né? Eu vou apresentar alguns casos, mas olha, se isso aqui fosse uma receita de bolo para ficar rico, estava todo mundo rico, né? Ou justamente todo mundo ia usar e ninguém ia ficar rico, porque ia equilibrar, né, a questão econômica. Então, mas um outro ponto que eu queria falar, que acho que é interessante, que você falou, não, eu segurei, né, as ações e agora eu estou com 17% a mais. Isso é legal porque lá no modelo do Kahneman e do Tversky, que é o modelo de ponderação, lá de valor, ele explica, né, que os seres humanos em geral eles têm muito mais, eles não têm aversão a risco quando o que está em jogo são as perdas. Ou seja, quando você tem uma expectativa de perder muito, você fala, bom, já que eu já vou perder muito, então agora que eu vou até o final mesmo. É o tal da dobrar a aposta, né? Quintuplicar a aposta. E quando a gente ganha ali 3%, você já quer vender para não sentir talvez o gostinho amargo de eventualmente no futuro perder aquilo que você poderia ter ganho. E queria que vocês falassem um pouquinho se você percebe isso nas pessoas ou se é papo de pesquisador que não entende nada de finanças. Vou te dar um exemplo claríssimo sobre isso, né? Assim, eu costumo dizer o seguinte: se você conseguir guardar R$300 todos os meses por 30 anos, né? Ainda que você não consiga começar agora com R$300, né? Que você consiga compensar isso mais para frente um pouquinho, mas se você guardasse R$300 todos os meses por 30 anos, ou seja, mais ou menos o período do seu trabalho, guardasse no colchão, você teria R$108 mil. Se você botasse na poupança, né, a dinheiro de hoje, né, os juros de hoje, que é nada, você teria aí R$150 mil. Então, daria aí 40% a mais. Se você botasse na pior aplicação de renda fixa que eu tenho, né, hoje para oferecer, você teria R$461 mil. Ou seja, basicamente, né, aí quase 3 vezes, na verdade 4 vezes e meio que você teria se você tivesse só guardado. Então, de fato, né, só para esclarecer que, de fato, investir é guardar melhor do que você guardaria, né? Mas dentro desse contexto que você falou, né, sobre aversão a perder o que se ganhou, ao invés de se perder mais, eu tenho muitos clientes que vieram falar comigo assim, pô, perdi dinheiro num fundo de renda fixa. Porque eu tinha um fundo de renda fixa, que era um pouquinho mais arriscado, né? Para aí quem está ouvindo, né, e não tem tanto conhecimento, renda fixa são produtos em geral que você tem um risco baixo. São produtos bancários, são produtos de grandes empresas, né, mas você tem um risco muito pequeno. E aí eu conversei, né, com eles e falei o seguinte, engraçado, quando esse fundo, que tem pouquíssimo risco, estava rendendo quase 20% ao ano, ninguém reclamava. Então assim, poxa, rendeu 20% um ano, 17% no outro e ninguém me questionou como um fundo de renda fixa está rendendo tanto dinheiro, né? E aí de repente ele dá -3 e a pessoa fala, não, vou sair porque não tem como, estou perdendo dinheiro e tudo mais, né? E não consegue colocar numa escala
e entender que ganhou dinheiro, né? A longo prazo ganhou dinheiro. Sim, sim. Né? Quem gosta dessas histórias aí, né, conhece uma história muito famosa. O Warren Buffett, né, apostou um grande fundo, né, um grande gestor de fundo, né, que a longo prazo as empresas dariam muito mais retorno do que os fundos, né, de hedge, de segurança e tudo mais. E não deu outra, né? Passado 8 anos, o gestor desistiu da aposta, nem foi até o final, porque de fato oscila, né? Oscila, mas existe esse comportamento sim. Na hora que perde um pouco, todo mundo quer sair. Na hora que ganha muito, algumas pessoas querem realizar, né? Para ver se conseguem. Eu tive uma cliente que fez isso agora, ganhou muito numa ação e falou: vou vender, vou vender, vou vender. Né? E aí perdeu a oportunidade de ganhar muito mais porque saiu no medo do risco. Mas é difícil mesmo. Esse comportamento, né, é um comportamento muito comum no ser humano em geral, né? E tem lá as explicações até biológicas, evolutivas, mas enfim. É interessante que um ponto importante que eu acho que você mencionou aí da renda fixa é que muita gente acha que renda fixa não tem risco, né? E, e digo assim, falando do básico mesmo, né? Vamos pensar aqui Tesouro Direto, né? Os títulos que estão lá sendo negociados. Basicamente você tem, sem contar os que tem cupom, né, semestral, basicamente você tem 3 tipos. Você tem lá o pós-fixado atrelado a Selic, que hoje está dando o quê? 3%, né, ao ano. 3%. Deve fechar o ano a 2%. Você tem lá o pós-fixado, que é o IPCA, mais uma taxa pré, né, fixada. E tem o pré-fixado, que não é pós-fixado. Ele é o pré-fixado, vai dizer lá 6%. E é interessante que, assim, muita gente não consegue distinguir os riscos envolvidos em cada um deles, né? Os riscos e os retornos. Se eles fossem iguais, não teria motivo, né, de ter 3 títulos diferentes. Exatamente, né? podia ter só um título do governo, né? Então, assim, é comum. O que a gente está procurando trazer aqui é um pouquinho mais, né, de conhecimento. Não sei se você quer falar um pouquinho desses 3 títulos. Na verdade, acho que não desse título específico, mas assim, falar um pouco sobre riscos, porque eu tenho um exemplo bem legal. Hoje uma cliente minha me mandou uma mensagem dizendo assim, olha, eu encontrei aqui numa outra plataforma de investimento um produto de CDB, ou seja, né, de risco razoavelmente baixo, protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito, né, só para esclarecer, é como se tivesse um seguro embutido no seu investimento, que até 250 mil, mesmo que a instituição vá à falência, você recebe seu dinheiro corrigido de volta. Né? Então tem pouco risco. Né? E ela falou assim, olha, ele está pagando 13%. E não tem na plataforma, né, da XP e tudo mais e tal. E aí eu falei assim, olha, tem uma coisa que se você ficar claro na sua cabeça, você entende tudo de mercado financeiro. Se você quer ganhar mais, você tem que correr mais risco. É assim que funciona. Né? Você tem risco muito atrelado normalmente, né, ao que você recebe. Então vamos ver essa instituição. Não vou falar que é o nome da instituição, mas é uma instituição que passou por um processo de quase falência, teve uma reestruturação de diretoria no final do ano passado, demitiu metade dos seus funcionários, ficou com o índice de Basileia, né, que aí a gente não precisa entrar nesse detalhe, mas é um índice que avalia, né, ali algumas instituições e tudo mais, muito baixo, tem um nível assim muito fora, e a XP tem uma política de não oferecer esse tipo de crédito, né, muito baixo para o cliente. Falei assim, olha, tem risco? Tem. A empresa pode falir. Se a empresa falir, vou receber do Fundo Garantidor de Crédito. Vai, mas tem que esperar todo o processo de falência, né, tem que esperar a liquidação do Banco Central, todo o seu dinheiro vai ficar preso, né, enquanto isso. Então, assim, o Tesouro Direto é um exemplo interessante, porque qual seria o grande risco? Né? O Estado acabar. Mas aí, se acabar, o Estado acabou o país, o último que fechar, o último que sair e fechar a porta, né? Assim, de fato é um risco menor, mas tem algumas diferenças, né? Só para a gente não deixar passar em branco, né? Você está aceitando receber mais para ficar, por exemplo, com título por mais tempo. Então, né, a duration, né, o tempo que aquele produto vai ficar ali aguardando, você vai receber mais porque você está disposto a deixar o seu dinheiro parado por mais tempo. Normalmente, quando você compra um pós-fixado, é porque você está acreditando que a inflação vai subir, né? Ou você está acreditando que a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, vai subir, e aí, por isso, você vai ter uma rentabilidade. Então, assim, de fato, existe risco, sim, na renda fixa. Né?
Sim, sim. Vou aproveitar aqui que tem uma galera também que aproveita que gosta de falar um pouquinho sobre fundos imobiliários. E eu recebi uma questão interessante, né? Veio uma pessoa me falar assim, mas eu vou investir no fundo imobiliário porque eu recebo todos os meses, né? E tudo mais e tal. E eu falei assim, não é bem assim, não. Convencionou-se que os fundos imobiliários pagam todos os meses. Mas agora, durante a pandemia, aconteceu um negócio engraçado. Vários fundos cancelaram seus pagamentos, porque eles só são obrigados a pagar semestralmente. O que eles fazem é a apuração de lucros e divisão mensal. Né? Então, quem aposta em fundos imobiliários para ter renda todo mês... Tem que ler o contrato, né? Como assim? Não leu o contrato, exatamente, não leu o contrato. Então, assim, é claro que a maior parte mantém pagando todos os meses, né? Mas a obrigatoriedade é semestral. Então, assim, todo produto tem risco. Ponto. É isso. Eu acho que é importante para quem investe sempre ter em mente que o investimento, digamos assim, não existe um investimento melhor, né? Existe aquele que é mais adequado ao seu objetivo, né, financeiro. O pessoal que estuda, né, para CFP, CFA, sabe que existe toda lá uma teoria, né, que você tem que atrelar o seu objetivo financeiro e também com a liquidez que você exige, né, daquele investimento. Porque eu posso estar investindo aqui num determinado investimento que é excelente em termos de retorno, mas eu só vou ter esse retorno daqui a 10 anos. E ao longo desse tempo eu não vou poder olhar esse dinheiro. Então, bom, isso aqui para mim não se encaixa muito. Eventualmente eu vou ter um investimento que eu vou ter liquidez diária, como tem lá o Tesouro Direto, né? Como eu falei, você precisou do dinheiro, você saca. Agora, esse você precisou do dinheiro e você saca, se for um título, por exemplo, como atrelado à Selic, você não vai perder dinheiro, né? Porque ele é pós-fixado, está sempre ali, a não ser que a Selic seja negativa, mas aí você já vai saber de antemão. Agora, se for um título pré-fixado, você tiver contratado ele a uma certa taxa, e você quiser vender ele no meio do caminho, ou seja, antes de vencer, e a taxa tiver subido muito, as taxas correntes, pode ser que você perca dinheiro sim. Então você tem que planejar direitinho se aquele recurso que você está investindo, se você pode deixar ele investido pelo tempo que for necessário, ali até o prazo de vencimento. Se não for, se tiver algum risco de retirada, né, saber dos riscos que estão envolvidos. Sim. E eu acho que mais do que tudo, está atrelado ao seu planejamento, porque se o seu planejamento para certo recurso é aposentadoria, você vai ter uma estratégia, né? Se o teu investimento de certo recurso é para simplesmente querer ficar mais rico e no curto prazo, você vai ter uma outra estratégia. Então, eu acho que é interessante você falar aí, talvez, um pouquinho disso, né? De que não basta chegar ao cliente e falar: pô, Juan, qual é o melhor investimento aí? Quando falo isso para mim, eu sempre falo, bom, depende, né? Depende do que você quer, depende do seu nível de aversão a risco, depende de quanto você tem, porque você pode distribuir, enfim. Exato. Sim, sim. Isso é engraçado mesmo, assim, porque hoje tem os dois extremos, né? Assim, eu tenho clientes que têm 100% do patrimônio ali, né? No risco mínimo, porque o objetivo pessoal é não perder dinheiro, ainda, né, que tem uma rentabilidade baixa. Há pouco tempo falava até com uma cliente minha sobre isso e falei assim: você foi a minha cliente que menos perdeu. E ela riu, porque a gente já conversou sobre isso algumas vezes. Ela fala, mas também foi a que menos ganhou, né? Eu falei, sem dúvida foi a que menos ganhou, mas passou aí pela pandemia praticamente incólume, né? Sem ter perdido basicamente nada. E eu tenho o outro lado, né? Que é o cliente que eu preciso conversar e falar assim: olha, você precisa separar um dinheiro para viver também. Né? Há pouco tempo eu estava conversando com uns amigos, e aí ainda tem alguns amigos muito novos, né? Que gostam aí de diversão online, principalmente, tudo mais. Falaram, saiu agora o PlayStation 5, mas eu fico com uma pena de gastar para comprar isso mais. Eu falei, mas aí você vai morrer um dia, né? E você não vai ter aproveitado a vida. Você também não quer pegar todo o teu dinheiro e só investir, né? E você precisa separar. Então, assim, eu sempre digo que o meu primeiro papo com os meus clientes é sempre sentar para entender o que eles querem, entender, né, o projeto de vida deles, sim. Ajudar a organizar a vida financeira, né, entender quanto gasta, porque mais importante do que investir é aportar todos os meses, né, você continuar investindo, porque é onde você consegue aproveitar uma oportunidade, diversificar o seu investimento, né, sem precisar mexer em alguma coisa.
Então, assim, essa pergunta é normal. Ah, qual é o melhor investimento? Depende. Eu tenho um cliente que falou, eu vou investir um dinheiro, mas eu só vou deixar o dinheiro a ponto dele gerar mais dinheiro para eu comprar uma lancha. Legal, é um projeto de vida dele. Né? Eu falei, quando você está disposto a correr risco? Você pode ter a lancha em 2 anos, você pode ter a lancha em 6 meses, pode ter em 10 anos. Vai depender do que você, né, pretende aí correr de risco. Então, assim, sem dúvida não tem, né, investimento melhor ou pior. Eu estava conversando essa semana com uma pessoa falando sobre isso. Ah, mas ter uma casa, né? É bom? Eu falo, olha, se a gente olhar única e exclusivamente pelo prisma financeiro, talvez não seja tão inteligente. Mas ter uma casa Sim. é muito importante para muita gente, né? Assim, vai ser até porque assim, tem uma questão ali até de representatividade, né? Assim, eu sempre ouvi dos meus pais dizer que era bom ter um imóvel. Imóvel não se vende, né, e tudo mais. Então, assim, de fato, né, é algo que você precisa conversar e entender, né, se o cliente de fato ali está disposto. Porque às vezes também ele me pede alguma coisa, mas ele já está totalmente decidido do que ele quer. Né? Ele quer conversar, mas não quer mudar de ideia. Ah, isso acontece muito. Agora é interessante também a gente lembrar que os contextos mudam, né? Então, por exemplo, quando a taxa Selic estava lá 10, 15, 20, aliás, Fernando Henrique, na época do governo Fernando Henrique, era, enfim, esse negócio era altíssimo. Mas vamos pensar aí, há pouco tempo mesmo, né, a taxa Selic aí a 15%, você fazia um empréstimo para o governo e ganhava aí, sem correr praticamente risco nenhum, né? Que é aquela história que você falou, se o governo não pagar, acabou para todo mundo, né? Então, vamos botar aí, pelo menos 1% ao mês você garantia líquido no bolso. E se você tinha um bom dinheiro e ficava nesse dilema, né? Pô, compro um imóvel ou vivo de aluguel? Compro um imóvel. Dependendo do que você quer, na época poderia ser que valeria mais a pena alugar, né? Porque você, bom, cara, eu tenho uma grana aqui, mas eu não consigo comprar um imóvel onde eu quero. Sei lá, na Zona Sul, no Leblon. Mas o aluguel não está tão caro assim, e com esse 1% aí de retorno, eu consigo pagar o aluguel. Sim. Então, assim, um raciocínio bem simples. É claro que tem outras variáveis aí, mas naquela época fazia sentido. Hoje, de repente, já não faz tanto sentido, porque, caramba, agora minha renda, que era de 1% ao mês, caiu para menos de 0,5% ao mês. Como é que eu faço agora para eu usar essa renda para continuar mantendo, né, meu nível de vida, etc. Então, pode ser que hoje vale a pena você pensar em dar uma entrada, né, e comprar o imóvel, já que as taxas de juros estão baratas também para você pegar emprestado, né? Eventualmente para financiar o teu imóvel. Então, tudo é muito dinâmico, né? Sim. Eu conheço gente, por exemplo, que comprou o imóvel e agora vai vender o imóvel porque também tem isso, assim, né? Uma questão de taxa, né? Que é a seguinte. A partir de determinado valor de imóvel, se você tiver um olhar único e exclusivamente financeiro, dali para cima já não faz muito sentido. Assim, você... tem isso também. Assim, por exemplo, chegou num patamar ali de 1 milhão, dificilmente o aluguel não vai ser mais interessante. Né? Assim, dificilmente não vai ser mais interessante. Então, mas tudo depende. Assim, quero ter um patrimônio. Ótimo. Né? Para algumas pessoas o carro é ativo, para outras o carro é passivo. E eu nem estou falando de quem trabalha, né, como Uber. Assim. Né? Para algumas pessoas, de fato, aquilo ali vai ser, né, uma coisa tão importante que o valor, né, para a vida da pessoa supera o valor financeiro. Nem estou falando aqui contabilmente, né, se é ativo ou passivo. Eu estou falando que para a vida mesmo da pessoa faz sentido ter o carro. Né? Por mais que ela perca dinheiro, por mais que você procurar mais bem no papel, para ela faz todo sentido e não tem problema. Né? Não tem um jeito... Esse é um dilema muito clássico, né, em finanças, né? Comprar o imóvel ou alugar, porque envolve muito do emocional, né? A pessoa ela quer ter a sua casinha, né? Ela quer ter, não é à toa que tanto se basta, o sonho da casa própria, né? Até porque você se sente mais seguro, né? E o medo é uma das emoções mais frustradas aí, né? Na carga genética do ser humano. Então, a pessoa se saber, pô, daqui, pelo menos daqui dentro de casa, aqui ninguém me tira, né? Ou seja, pelo menos a minha casinha eu tenho. Mas o ponto é esse, você pode fazer uma análise mais
global, ou seja, envolvendo a questão emocional, ou não. E acho que aí é que também tem muito do confronto das finanças racionais, que se chama, né, ou finanças tradicionais, ou finanças neoclássicas, com as finanças comportamentais, essas mais recentes. Por quê? Porque as finanças racionais, elas partem da premissa que todo mundo é meio robozinho, assim, né? Está sempre otimizando tudo, está sempre maximizando tudo, consegue entender todos os títulos, consegue interpretar todas as informações ao mesmo tempo. E quando a gente vai ver, né, vem cá, senta aqui que eu vou te estudar. Você vê que não é assim, né? A pessoa não sabe o que quer, a pessoa tem mil emoções, a pessoa tem vieses cognitivos, tem limitações, né? Todo mundo Sim. tem. Botar 5 telões aqui para eu acompanhar informação de mercado, eu já começo a me embaralhar. Não dá, tem um limite, né? O ser humano tem um limite. Vai ter um que tem um pouquinho mais, outro tem um pouquinho menos. Então, eu queria saber se você já percebe algum tipo de abordagem mais fundamentada quando as pessoas conversam com você, mas se reconhecendo como uma pessoa que tem essas limitações, né? Ou não. As pessoas ainda acham mesmo que vão conseguir maximizar tudo e vão assim, estar otimizando tudo. Não, eu vou dizer assim, logo de cara, né? Já que a gente vai falar um pouquinho sobre esses comportamentos, esses vieses, eu acho legal, que eu acho que é interessante. Michel, eu já respondo você. É muito claro para mim que as pessoas são nada robóticas, né? Quando eu penso talvez no primeiro e grande viés, né, de investimento, que é a disponibilidade. Que é assim, se sai uma matéria de jornal, aconteceu isso há pouco tempo, com a Via Varejo. A Via Varejo estava numa ascendente, ela estava subindo, né, o preço dela de mercado. De repente saiu uma notícia num site dizendo o seguinte: foram encontrados fraudes nos balanços da Via Varejo. O preço da ação despencou 10% no dia. No mesmo dia, já perto do final do fechamento da Bolsa, saiu a notícia de que quem encontrou a fraude foi a própria Via Varejo, que montou um esquema de due diligence para avaliar os balanços antigos, porque tinha mudado a gestão da Via Varejo e ela tinha encontrado ali uma série de erros. Aí o mercado falou assim, opa, olha, a empresa não só está se avaliando, como ela está colocando para o mercado que encontrou erros. Empresa séria, né? Empresa séria. É uma empresa séria. Aí o preço volta a subir. Ou seja, se de fato as pessoas, né, tivessem um pensamento, né, único e exclusivamente ali de maximizar resultados e tudo mais, e entender que é o seguinte, ela encontrou fraude, mas isso é um processo, leva tempo para você de fato perceber se isso aconteceu, né? Então, assim, eu vou dizer que quem dera se as pessoas, né, fossem assim, né, de fato otimizassem tudo direitinho, porque o mercado seria mais estável, né? A gente não teria esses solavancos que a gente tem na Bolsa, né, por conta de emoções. Exemplo, hoje a Cielo anunciou uma parceria com o WhatsApp e vai ser possível fazer pagamentos online, né, pelo aparelho. Sim. É o primeiro país no mundo, né? Eu acho. Primeiro país no mundo, vão testar aqui com a gente, tudo mais e tal, acho que vai ser legal. Mas assim, as ações da Cielo subiram quase 20% hoje. E aí, né, algumas pessoas já vieram me procurar e falaram assim, caramba, tá vendo, eu devia ter comprado Cielo, não sei o que e tal. Falei assim, a gente tem que lembrar que ela já valeu 41 e ela tá valendo 5. Você devia mesmo ter comprado ela, né, assim. A análise tem que ser o seguinte, a Cielo é a maquininha que você mais vê, tá? Ela está sozinha, não, ela está competindo com uma série de outras maquininhas, né? O modelo financeiro dela é interessante. Então, assim, você vai poder transferir dinheiro pelo WhatsApp pela Cielo, se ela vai ficar milionária. Aí a primeira coisa que eu fui pesquisar é só a Cielo? E aí o WhatsApp, né, o Facebook é bem claro lá, assim, é a primeira, mas estamos abertos a novos, né? E aí você vê assim, ok, se está aberto a novos, daqui a um mês vai ter um monte de empresa trabalhando com isso. Né? Então, assim, e tem, inclusive, né, um fator de risco aí, que talvez as pessoas não captem de imediato, é que nem sempre o primeiro é o que vai se dar bem, né? É o que vai se dar melhor. Ele vai ser meio a cobaia, né? Se ele queimar o filme de cara, o que vier depois vier mais firme, o que veio depois vai ter ganhos maiores. Se der certo, ok. Quem investiu lá, né, mas é uma aposta de alto risco, né? Sem dúvida nenhuma. O Michel tinha perguntado sobre bancos, né? Aí, sobre bancos, né, online e tudo mais.
O Brasil é um ambiente hostil, assim, sabe, para novos bancos. Assim. A gente teve uma consolidação bancária muito grande no Brasil, né? Quem tem aí algum tempo de vida sabe que a gente já teve, né, o Real, o ABN, o próprio HSBC tirou a operação do Brasil aqui, ficou só com operação restrita, o Citibank tinha uma operação muito grande no Brasil e tudo mais. Então a gente tem uma tendência de consolidação de bancos muito grande. Essas startups, né, ou chamadas fintechs, né, de bancos online, que eu vejo com maior capilaridade é o Nubank, mas ainda, né, vejo muitas tentativas do C6, do B2S, né? Mas eu, hoje, se tivesse que investir, eu não sei se eu investiria numa empresa dessas, porque é um mercado muito difícil. Difícil de você se consolidar, né, e criar. É claro que eles vêm com uma estrutura muito enxuta, mas é difícil. Eu lembro que, assim, logo no início, eu fiz o meu mestrado em 2002, lá no COPEAD, né, na UFRJ, em administração. E, assim, eu lembro que uma das primeiras aulas, eu era muito novo ainda, os professores falavam, né, principalmente os professores de finanças, mas não só os de finanças, falavam, olha, banco vive de reputação, né, confiança. Então, assim, essa é uma grande barreira para quem estuda estratégia, também você, né, da aula de estratégia, é uma das grandes barreiras, né, a entrada nesse mercado, porque você entra como uma fintech ou como um banco menor, alguma coisa diferenciada, você vai, pô, mas quem é esse cara aí, né? Que banco é esse? Pô, eu vou botar meu dinheiro no Banco do Brasil, né? Tá aí há 100 anos. Então, eu acho que é interessante a gente pensar sobre isso e a questão dos bancos, vamos dizer assim, se concentrarem, né? Tornar esse mercado cada vez mais oligopolizado, é justamente uma reação, né? Ou pode ser uma reação para realmente não perder espaço para os menores, porque eles sabem que, tendo uma fatia maior do mercado, eles podem oferecer 1001 vantagens que os outros não conseguem. Em última instância, o que vai decidir, ainda é assim, né? É o bolso, né? É o que dói no bolso, ou seja, o custo ali, né? Então, é interessante. Mas eu queria pegar um gancho disso que você falou por uma questão comportamental, que já que era o tema, né? O tema do que a gente está falando aqui, os bancos se aproveitam de um viés interessante do investidor, que é a maior parte das pessoas compra o produto do próprio banco. Então, para o banco é uma estratégia muito grande ter o máximo de pessoas dentro da sua própria plataforma, porque dentro do próprio banco ele sabe que as pessoas... Vamos lá, realidade do Brasil. Né? Os grandes bancos, os 4 bancos, né, principais aí, né, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica, concentram assim, 90% de toda a poupança, né, 95% de toda a previdência, né, apesar dos produtos bancários, os produtos de previdência fora, nas plataformas, né, das empresas. Santander também, né? Santander, muito, muito grande e tudo mais, que vem também de uma consolidação, né, de vários bancos do Santander. Mas, assim, eles concentram essa aplicação. Então, o banco sabe que o cliente que está dentro dele, ele pode até não ganhar muito com taxa, mas o cara vai comprar o CDB dele, vai comprar a LCI, LCA que ele oferece, vai fazer aquele negócio que não serve para muita coisa, título de capitalização, né? Vai comprar, né, uma série de produtos e ele vai ganhar em cima disso. Né? Então, agora, fazendo aí um pouquinho de propaganda não remunerada, mas que tem a ver com você, a XP é um caso de sucesso nesse meio, né? Porque ela começou, não era muito conhecida, né? Eu acho que hoje muita gente conhece, né? E vencer um pouco dessa barreira. Não, acho legal falar, não vejo problema. Sim, vamos fazer um merchan aqui. Inclusive a todos que estão aí me assistindo, se quiserem falar, né, sobre investimentos, eu sou agente autônomo da XP. Né, então, como é que a XP ela cresceu? Né? Saiu o sonho lá do Benchimol, começou muito pequenininho, né? Ele conta a história que ele vendeu o carro dele para montar o escritório, ninguém investia fora dos bancos, né? Então era uma dureza captar o cliente. Hoje, a XP ela concentra basicamente 70% a 80% de todos os produtos que tem no mercado, não exclusivamente, né? Ou seja, você consegue comprar um produto por outras plataformas, mas provavelmente ele também estará na XP para você adquirir aquele produto. Ela meio que democratizou o investimento, no sentido de que ela popularizou a ideia de você investir, você ter uma conta de investimento.
ela ainda não conseguiu assustar o mercado, porque, como a gente falou lá no começo, né, tinha 1 milhão de investidores, agora 1.300.000 na Bolsa. A gente está num país de 212 milhões de pessoas, então a gente não faz nem cócega, né, nos grandes bancos, assim, nem cócega. Mas quem vem para o mercado de investimentos, quem abre uma conta na XP comigo e tudo mais, número um, não tem custo, é de graça para o investidor. Então abre a conta e não vai pagar nada. Ainda que ele quiser abrir só para olhar lá e ver o que tem lá dentro, não vai pagar nada por isso, diferente do banco que tem aquela taxa mensal, né? Mas assim, o cliente que vem e ele olha e fala assim, poxa, o meu gerente de banco me oferece um CDB a X%. E normalmente na XP, dependendo, né, do cliente, eu já tive situações do cliente ter 300% a mais do mesmo produto que ele tinha, né, comparando CDB com CDB, por exemplo. Ele tinha um CDB lá que rendia 3%, 4% ao ano e ele veio para cá, nunca rendia 8%, 9%. Sabe? Então, assim, então, o que aconteceu foi que ela democratizou a ideia de você investir, né? Ainda tem um árduo caminho, né? Eu tenho trazido muitos clientes que têm, por exemplo, previdência, né? E tinha aquela ideia, né? Vamos falar um pouquinho de mais um viés cognitivo, né? Tinha aquela ancoragem, né? Aquele priming lá de valores, vou fazer uma previdência para me aposentar com dinheiro. Um cliente recente até. E que falou assim, eu fiz a minha previdência para me aposentar com 2.000 e pouco por mês e passados agora 15 anos por conta das correções, se eu me aposentar com R$800, né, R$900, porque o rendimento da previdência não foi suficiente para sustentar aquilo que ele tinha de planejamento, né? Então, as pessoas estão começando a observar assim, poxa, o meu banco me ofereceu uma previdência ou duas, eu chego aqui na plataforma e eu tenho 200 previdências diferentes ou fundos de previdência. O meu banco me oferece 5 CDBs. Na XP eu tenho 300 possibilidades, né? Eu posso escolher. Eu começo a entender um pouco mais, porque como eu ofereço muitos produtos, eu tenho que mostrar para o cliente, olha, eu tenho esse produto aqui, mas o risco dele já aparece do lado. Eu clico e já me mostra o que tem dentro, né? Então, assim, quem é o cliente que o gerente chega e fala assim, olha, eu tenho um produto aqui, mas vamos conversar. Ó, esse produto investe nisso, 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 nisso. Então, assim, se não tem, né, essa transparência, né, você acaba confiando diretamente, né, mais uma heurística aí, né? Você confia em alguém que aparentemente entende mais do que você, né? Então, essa ideia da XP, bem como outras plataformas, isso é até engraçado. A maior parte dos meus clientes, eu converso com eles. Minha primeira conversa eu falo sobre o fundo de emergência, que eu autodenominei fundo de emergência. Fundo de reserva, eu separo as duas coisas. Eu separo como fundo de emergência o que pode ser necessário para o mês. Fundo de reserva é aquilo que você espera nunca usar, mas se precisar, está ali. Depois que você construiu essas duas coisas, a gente fala sobre investimentos. E normalmente eu recomendo o fundo de emergência até fora da plataforma, né? Eu hoje entendo que tem alguns produtos fora da plataforma da XP que é melhor que o cliente tenha lá mesmo, sabe? Porque é algo que ele, né, vai conseguir um rendimento mais interessante, com a liquidez que ele precisa e tudo mais. Algumas empresas vêm crescendo nesse segmento, né? A gente vê, imagina, quando você imaginou que ia ter propaganda de casa de recomendação de investimento? Né? Assim, que isso ia ser uma coisa, né? O brasileiro teria a cultura, né, de buscar entender mais sobre os seus investimentos, né? Alguém perguntou aí na live, eu já vou, né, falar, qual o mínimo para investir, né? Não tem mínimo, né? Não existe um mínimo para investir. Lá, até na escola de contas, eu falei com os nossos menores aprendizes, né? E aí eu falei com eles sobre investimentos um pouco, e aí eu falei assim, porque comprar ações, e aí veio mais um viés. Veio assim, mas isso aí é coisa de rico, né? Aí eu fui e falei assim, vou te contar um segredo. Para você comprar hoje uma ação da holding que controla o Itaú, né, a Itaúsa, né, a grande controladora, é menos de R$10. É só você não comer um x-tudo hoje e você compra, né, uma ação lá e você vai ser sócio da empresa, né? Mas aí também tem muito da questão da educação financeira, né, que é muito falha no Brasil, né? E acaba que apenas uma elite aí, ou um grupo muito pequeno tem acesso a esse tipo de informação, mas que aos poucos vem evoluindo. Juan, deve estar faltando aqui uns 5 minutos.
E aí, quando faltam 2 minutos, começa ali uma contagem regressiva que é meio assustadora aqui, eu fico meio tenso. Então, só para deixar avisado, a gente tem mais 5 minutos. Não sei, teve uma pergunta aqui da Fernanda, né? Tá meio... Eu vi sobre o mercado. Se os Estados Unidos quebrarem, como é que fica o mercado? Olha só, quando a gente falou aqui que se o governo brasileiro não pagar, acabou tudo. Se os Estados Unidos quebrar, é que acabou tudo mesmo, né? Então, é claro que tem o resto do mundo, né? Estou brincando. Mas é impensável, né? Você pensar nos Estados Unidos hoje como a maior potência. Hoje, né? Daqui a 100 anos tudo pode acontecer, mas hoje ainda é bastante impensável isso, até porque eles podem emitir dólar à vontade, né? Aí entra uma questão econômica aí, de inflação, exportar a inflação, mas enfim, eu não esperaria. Só um adendo, né, nisso aí que você falou, né? Assim, se o que manda no mundo é dinheiro e petróleo, a gente tem que entender que, né, existe o petrodólar, né, que regulamenta o mercado basicamente de petróleo, né? Muita gente acha, né, que assim, a Venezuela produz muito petróleo, o Brasil é autossuficiente, produz muito petróleo. A gente tem que lembrar que o Texas sozinho produz mais petróleo que o Brasil todo, né? Então, eles têm uma produção de petróleo gigante. Se somar eles e o Canadá, quase passa a Arábia Saudita, né? Então, assim, e um país que se dá o luxo de ter uma taxa de juros quase zero há muito tempo, né? Ou seja, que empresta dinheiro a quase nada, né? Então, assim, é difícil um país desse quebrar, né? É possível, sim. O Augusto fez um comentário ali, é possível, né, uma segunda onda e tudo mais e tal. A gente pode conversar sobre isso depois que acabar a live aqui, mas assim, os mercados oscilam, né? Assim, quem não está disposto a perder, em geral, acaba, né, não ganhando também muito, né? É uma questão, o último viés que eu acho que dá tempo de falar em 2 minutinhos, né? É o framing, né? É a forma como o investimento é apresentado. Se eu disser para você que você tem 80% de chance de dobrar o seu capital, talvez você venda tudo que você tem e aposte comigo. Se eu disser para você que você tem 20% de chance de perder tudo que você investiu, dificilmente você vai querer, né? Então, assim, o mercado, né, investir com qualidade é tentar diminuir o risco ao menor que você possa com a maior rentabilidade possível. É interessante aqui para a gente caminhar para o final, pelo menos do meu ponto de vista, é alertar que assim, esses vieses, eles não são... É claro que tem um molde aí para o mercado financeiro, mas eles são vieses do nosso dia a dia, da nossa vida, né? Sim. Esse viés do frame, né, como você falou, de como a gente apresenta a informação, tem pesquisa que mostra justamente 2 tratamentos médicos, né, para uma determinada doença, da forma como você apresenta, o paciente prefere A ou B, mas só que os tratamentos são os mesmos. Só muda a forma como se apresenta, se você enfoca na mortalidade ou no índice de sobrevivência. Então, vou deixar aqui falta 1 minuto e 40 aqui, vou deixar aqui meu recado final, né? Como você falou bem, eu gosto de filosofia, né? Gosto de psicologia, gosto muito de finanças, dou aula na área. Procure se conhecer, né? Porque se a gente se conhecer bem, muito do que traz dificuldade para a gente é mitigado. E vou deixar esses últimos 80 segundos aí com você, Juan. Abraço. Bom, queria agradecer, né, a presença de todo mundo aí, né, que acompanhou a live, ou que passou por aí. Acho que em algum momento a gente chegou a ter umas 30 pessoas, 32 pessoas, foi bem legal. Não sei se a gente consegue deixar gravado, porque eu acho que algumas pessoas... Eu consigo, eu vou baixar, vou botar no YouTube e aí eu mando para você. Tá bom. E a todos que quiserem, né, assim, investir ou continuar esse papo e tudo mais, né, me segue lá, @RuanAndrade2, né, o Ricardo aí faz várias lives sensacionais, sempre que eu posso, eu dou uma passadinha aí para dar uma olhada também, né, no que ele vem conversando, às vezes assuntos profundos demais para mim, mas sempre que eu posso, eu passo por aqui, né, e de fato, assim, investir é você se conhecer, é entender que é um processo, né, contínuo até que você atinja os seus objetivos. E cuidado com os YouTubers, né? Tem muita gente aí vendendo fórmula mágica e está longe de existir uma fórmula mágica para se investir adequadamente. Quanto mais conhecimento você tem,
menos você descobre que você sabe de verdade. Como essa galera que está aí consegue, né? Valeu. Gente, um Abraço, Juan. Um Tchau. abraço, tchau.